O grupo terrorista Houthis do Iêmen divulgou imagens de um ataque que afundou um navio de carga da Grécia no Mar Vermelho. Esse é o segundo navio que o grupo rebelde afunda desde que declarou apoio ao Hamas na guerra contra Israel. O bombardeio aconteceu no dia 12 desse mês. Segundo os terroristas, o navio foi atacado porque teria violado pelo grupo no Mar Vermelho e entrado no porto de Haifa, em Israel. Para analisar esse e outros assuntos, a gente faz conexão com o Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais. Boa tarde, professor. Seja sempre bem-vindo ao Conexão Record News. Ou seja, Houthis mais uma vez mostrando que vai continuar enfrentando essa questão contra Israel, hein? Boa tarde, Kelly. Uma satisfação estar de volta. Pois é, e mostrando capacidade não só de atacar embarcações que estão no Mar Vermelho, mas acompanhar onde que essas embarcações circulam, seja no Oceano Índico, seja no Mar Mediterrâneo, que é onde está o porto de Haifa. E caso ela entre no alcance dos seus mísseis, está disposto para manter a palavra, né, de comprometer com a causa palestina, afundar qualquer embarcação, independente da nacionalidade, esse caso aí de nacionalidade grega, mas que fure o chamado bloqueio, a sanção econômica que o Iêmen, governado pelos Houthis, implementaram contra Israel. O que é surpreendente dessas imagens é que foi um ataque certeiro que causou, pelo próprio poderio da bomba, né, esse cogumelo de destruição, e não foi apenas um arrastar da lateral do navio que aos poucos foi levando à inundação de água e levando ao fim, né, da possibilidade de navegação. Portanto, demonstrando cada vez mais poderio militar, ou de desenvolvimento próprio, ou o que todo mundo suspeita, recebendo apoio tecnológico, até comprando armamentos do Irã, o que coloca em xeque toda a coalizão do Ocidente, que diz que está há pelo menos 4 meses combatendo os Houthis, enviando suas embarcações para evitar esse tipo de transporte internacional de armas que habilite eles a seguirem atacando as embarcações que passam pelo Mar Vermelho. Mas esse é um ponto muito importante. A gente está falando de uma região muito estratégica para o escoamento de cargas, né, de vários países, inclusive com os Estados Unidos em alerta e dando um reforço ali no Canal de Suez. E, professor, muito se cogitou quando esse grupo terrorista começou a atuar nessa região, qual seria o impacto econômico global, né? Isso, uma coisa é certa, que eles são ideologicamente motivados, lutam em favor de uma causa pan-árabe, portanto defendendo os palestinos, e já enfrentaram guerras no passado e seguiram pelos túneis, sobrevivendo e lançando os ataques. Portanto, eles sabem, por ser um país pequeno, mas estar em uma posição estratégica e com a grande diversidade de poderio, eles conseguem com drones e mísseis baratos causar toda essa intimidação ao comércio internacional, apesar dos Estados Unidos, o Reino Unido, a França, Canadá e outros países terem tecnologias mais avançadas, as suas tecnologias custam muito mais caras e têm uma limitação de produção. Portanto, eles controlam que tipo de mísseis combater. Especificamente, estão evitando os mísseis destinados aos porta-aviões e fragatas dos seus países, fazendo com que as empresas privadas entrem numa espécie de desespero, pedindo mais ajuda militar para garantir a livre circulação dos oceanos, e inclusive fizeram essa semana, as 4 maiores companhias de frete internacional ocidentais pediram mais apoio, mas as forças armadas desses países não têm muita mais capacidade de responder, porque, como eu comentei, o estoque dos mísseis está dividido entre os diferentes conflitos, Ucrânia, próprio Israel, que precisa para suas baterias antiaéreas, sem contar o próprio estoque de necessidade. Veja, semana passada os Estados Unidos teve que conduzir à emergência exercícios militares em resposta ao exercício russo na ilha de Cuba, o que a gente vê agora também acontecendo no leste da Ásia. Portanto, esses países que querem apoiar a livre circulação dos oceanos sabem que existem outras áreas de tensão do mundo que também precisam preservar o seu estoque de armas. Professor, só para a gente fechar,
esse tópico em relação aos Houthis, quando esse grupo terrorista vai lá e divulga ainda as imagens, né? Ele quer mostrar ao mundo que está tendo sucesso em relação a esses ataques, apesar do Ocidente estar ali presente tentando fazer a segurança. Isso, apesar da população do mundo inteiro estar sofrendo com elevação de preços, custo maior para o transporte internacional, eles fazem esse jogo de estratégia militar, o que a gente fala de dissuasão, demonstrar força, e nesse caso força crescente, cada vez melhores armamentos e mais potentes, para ver se desestimula uma resposta de outro lado. E se eles estiverem convictos no que dizem, que vão parar os combates se Israel também sair de Gaza, talvez seja essa a pressão que eles desejam. Demonstrar que o eixo de resistências, o Houthis mais o Hezbollah, nessas duas últimas semanas, são uma ameaça à existência física de Israel, à existência econômica, né? O porto de Haifa, em especial, que é essencial para o abastecimento de Israel, estaria em perigo, sem contar os outros países que dariam apoio a isso. O Hezbollah ameaçou o Chipre. Quem sabe os Houthis não vão fazer a mesma coisa com outros países que permitam a embarcação israelense ou de navios que saíram ou vão para Israel parem nos seus portos, também serem futuros alvos com esse objetivo, de mudar a realidade do campo de batalha em Gaza, se eles estiverem verdadeiros no que dizem, né, Kelly? Pois é, a gente vai seguir acompanhando. E é como a gente sempre tem analisado aqui, né, professor? Um conflito, ele nunca tem impacto só naquele lugar, ainda mais num mundo globalizado. Então, a gente tem que seguir acompanhando mesmo. Tá. E olha, Israel tem muitos desafios, né, professor? Inclusive com o Líbano. Tem notícia chegando. 3 integrantes do Hezbollah, grupo terrorista que atua no Líbano, foram mortos pelo exército israelense. A ofensiva é uma retaliação a ataques dos extremistas. Ao menos 15 foguetes foram lançados do Líbano contra Israel nesta quarta-feira. Investigadores israelenses inspecionaram uma das áreas atingidas. Não há relato de feridos. 3 terroristas foram mortos nas operações do exército de Israel no Líbano. Uma das ofensivas foi a 20 quilômetros da fronteira entre os dois países. Após os ataques, o líder do Hezbollah, Sayed Nasrallah, afirmou que não haverá lugar seguro em Israel contra os mísseis e drones que serão enviados no caso de uma guerra mais ampla. O grupo libanês apoia o Hamas. A possível escalada desse confronto fez com que o governo americano, que é aliado de Israel, enviasse uma delegação aqui ao país. Em Jerusalém, o presidente israelense Isaac Herzog recebeu os representantes dos Estados Unidos e agradeceu pelo apoio na guerra contra o terrorismo. Na faixa de Gaza, houve mais operações terrestres e aéreas. As tropas israelenses afirmam que encontraram diversos túneis na cidade de Rafah e destruíram infraestruturas dos terroristas do Hamas. Professor, gostaria da sua análise em relação a esse ponto de tensão com o Hezbollah, que se intensificou nos últimos dias. A gente sabe que mais ao norte de Israel, professor, sempre houve ali um conflito, mas é numa área menos povoada, vamos dizer assim. E agora a gente vê um outro momento dessa tensão, né? Isso, até 2014 o conflito era grande, até a fronteira dentro do Líbano do rio Litani. E a partir daquele último conflito, o Hezbollah concordou em recuar dessa área, mas de lá para cá, pelas tensões crescentes com a Palestina, nessa irmandade da causa da independência, né, do reconhecimento da Palestina, mudou o jogo e estabeleceu com Israel umas escaramuças até 5 quilômetros fronteira adentro, intimidando aqui ou acolá, na medida em que um faz o ataque, o outro responde. O Hezbollah diz que ele não ataca de início. Israel considera o Hezbollah um grupo terrorista que intimida a própria existência física das cidades e vilas no norte do país e que é por isso que eles ficam nesses ataques, né? Israel derrotando através da morte cirúrgica com ataques de lideranças do Hezbollah e o Hezbollah do outro lado lembrando a Israel que ela foi forçada a recuar lá em 2014 porque perdeu a capacidade de seguir combatendo dentro do território do Líbano e crescentemente mostrando que tem capacidade
capacidade de lançar ataques para além dessa fronteira. Kelly, o que o Hezbollah tem feito é demonstrar a capacidade de destruir o campo de defesa aéreo de Israel. Destruiu baterias do Iron Dome, também de Golias, que é um outro sistema de defesa. No final de semana mostrou uma filmagem, né, de um drone que invadiu o espaço aéreo despercebido de Israel, chegando inclusive ao porto de Haifa, para mostrar que eles mantêm vigilância e, como mostraram outros tipos de armamento, capacidade de furar o bloqueio e que, portanto, num futuro conflito, apesar de saber que o povo libanês vai sofrer muito pelo poderio que Israel tem, o Hezbollah, pelo menos agora, teria condição de causar um dano físico à economia, à infraestrutura e até à população civil de Israel, que talvez seria um desestímulo ao conflito. Mas é muito perigoso porque eles estão resolvidos em dizer que estão preparados para a guerra. Portanto, qualquer incidente que um julgue que é um caminho para a guerra total pode acabar desencadeando decisões subsequentes que vão fazer com que a guerra aconteça, por mais que nenhum deles diga oficialmente que é esse o interesse. Todos dizem que querem existir em paz sem a ameaça do outro, só que aí consideram que é responsabilidade do outro recuar. O Hezbollah quer que Israel reduza os ataques aéreos e Israel quer que o Hezbollah fique para trás do rio Litani, portanto, a quilômetros de distância da fronteira de Israel. Agora, professor, e essa fala, né, do Hezbollah que hoje não existe lugar seguro em Israel? Qual seria a nossa análise? Porque a gente sabe que o Hezbollah é muito superior ao Hamas. O senhor acredita que, primeiro, realmente o Hezbollah teria forças para, de fato, colocar Israel em uma situação muito difícil? E mais, ele estaria realmente... Isso é discurso de guerra ou realmente existe um perigo eminente, de fato? Eu acredito que existe um perigo real. Como eu comentei antes, Kelly, uma guerra entre Israel e o Hezbollah, ou Israel entre o Líbano, causaria milhares, para não falar a possibilidade de milhões de mortes dos dois lados, no Líbano e em Israel. Porém, o Hezbollah agora está demonstrando não só a resolução, a convicção política, que está disposto a sofrer essa perda por uma questão existencial, mas também uma resolução de demonstrar o seu armamento que desenvolveu na última década, colocando não só em perigo as principais cidades israelenses, mas onde Israel atua. Veja, ao ter demonstrado essa capacidade de vigilância e nos meses para trás ter demonstrado a capacidade de destruir as baterias antiaéreas ou transmitir foguetes cada vez mais possantes dentro de cidades israelenses, em especial combinado com a possibilidade do Irã fazer isso, as milícias que estão no Iraque e ainda os hutites, se for coordenado, causar um desastre muito grande, eles chamaram a atenção que Israel, se fugir da utilização das bases aéreas no seu próprio território e usar a base aérea de Chipre para lançar ataques contra o Líbano, eles também estão dispostos a ampliar o tamanho do conflito, portanto, passando a atacar um país que é da União Europeia, que é da OTAN, porque consideraria que estariam nesse grande conflito e que, portanto, qualquer apoio à israelense seria considerado um local de guerra, portanto, com capacidade de atacá-los, pelo menos nessa região onde os mísseis deles conseguem chegar. Professor, tem mais uma notícia chegando aqui, porque as forças aéreas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul realizaram exercícios em conjunto. Os aviões caças a jato dos países fizeram exercícios de tiro e dispararam bombas guiadas a laser e mísseis à terra. As tensões na Península Coreana pioraram com a visita do presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Os líderes assinaram um novo acordo que exige que os dois países usem todos os meios disponíveis para oferecer assistência militar imediata em caso de guerra. Ou seja, mais um ponto de tensão para os Estados Unidos. A gente mencionou agora em relação aos exercícios militares na região de Cuba, a gente falou do Canal de Suez e agora tem também essa questão da aproximação da Coreia do Norte com a Rússia, professor.
Esse é um caso de mudança tectônica na geopolítica internacional. A tensão entre as duas Coreias elevou muito desde o ano passado, quando a Coreia do Norte decidiu que não mais considera interessante uma política de aproximação e negociação pela integração com a Coreia do Sul. A partir dali, as coisas foram ficando feias, para não dizer nojentas. Nas 2 semanas anteriores, a Coreia do Sul voltou a fazer propaganda sonora, ligar grandes megafones para fazer propaganda contra o regime da Coreia do Norte, né, direcionada para a população de lá. A Coreia do Norte considera isso lixo ideológico e respondeu mandando balões com lixo físico, com fezes e outras tantas coisas para a Coreia do Sul, sem contar a típica postura que eles fazem de demonstração de força, testando novos mísseis e lançando satélites espiões. Para reter esse avanço da Coreia do Norte, os Estados Unidos se comprometeu a fazer uma aliança desse país que ameaça os seus vizinhos, não só a Coreia do Sul, com o Japão, e conduz com alguma regularidade exercícios para demonstrar força. Só que agora a Rússia e a Coreia do Norte, que tinham relações tensas, assinando um compromisso militar e econômico duradouro, a gente fica claro que esses países não temem mais a sanção e o isolamento internacional. Apesar dessa aproximação de Rússia e Coreia do Norte talvez criar uma certa tensão com a China, lembrando que o Putin, depois que saiu da Coreia do Norte, já está no Vietnã, que tem outro problema com a China, apesar de serem também grandes aliados nos BRICS. Rússia está buscando aliados dispostos a desenvolver a economia sua e a desenvolver, inclusive, uma economia de guerra, que é isso que você chamou a atenção, Kelly. Os dois assinaram um compromisso, se qualquer um dos dois for atacados, de integrar as suas economias para garantir que um não vai sair derrotado simplesmente pela falta de parque industrial, simplesmente pela falta de recursos minerais, recursos estratégicos, e vão coordenar as suas ações. Pois é, tudo isso causa tensão, prejuízos sociais, humanitários, inclusive econômicos também. Inclusive, professor, países europeus foram repreendidos pela União Europeia por não respeitarem as regras financeiras do bloco. Olha só. A Comissão Europeia anunciou a abertura de um procedimento disciplinar contra a Bélgica, França, Itália, Hungria, Malta, Polônia e Eslováquia. Esses países tiveram em 2023 um déficit superior a 3% do produto interno bruto e por isso devem respeitar as regras orçamentárias ou serão expostos a pesadas sanções financeiras. As multas, que podem chegar a até 0,1% do PIB, nunca foram aplicadas até hoje na União Europeia. A Romênia já é objeto de uma investigação disciplinar pelo mesmo motivo desde 2019. A União Europeia mantém 2 princípios fundamentais: evitar que a dívida geral de um país supere 60% do PIB e que o déficit não supere 3%. As regras sobre déficit e a relação com o PIB foram suspensas temporariamente na pandemia para permitir que os países pudessem reagir com maiores gastos e reativar a economia. No ano passado, Espanha e República Tcheca registraram déficits levemente acima de 3%, mas projeções indicam que este ano devem ficar dentro das regras do bloco. A Estônia, por outro lado, tem um déficit maior que 3%, mas a dívida é de apenas 20% do PIB, muito abaixo do limite. Pois é, desafio econômico para todo lado, né, professor? Isso, e no caso da União Europeia isso é extremamente importante porque eles têm uma área de livre circulação e trabalham com um câmbio único, né? A adoção do euro na maioria dos países. Portanto, uma inflação na zona do euro, mesmo que pontual em um dos países, ela acaba sendo um custo para todos os demais. E isso replica, lógico, no comércio internacional desses países com o resto do mundo e do resto do mundo com esses países que teriam mais dificuldade, pela simples inflação, de seguir comprando os seus produtos. E esse déficit fora do controle acaba causando tensões políticas, já que os países que estão cumprindo as metas acabam tendo que bancar o financiamento da estabilização da moeda daqueles países que estão instáveis. E, Kelly, se você me permite, a eleição do Parlamento Europeu demonstrou uma espécie de clareza da própria crise política. O eleitor europeu médio está crítico a essa política supranacional
internacional, apoiou partidos revisionistas, a perda de popularidade dos governos que adotam essa política de controle de contas levou, inclusive, à derrocada do governo da Bélgica, que já convocou eleições. No caso da França, para evitar uma derrota ainda pior daqui a 2 anos, o Macron tentou fazer uma eleição antecipada para o parlamento, para ver se cria um cordão sanitário contra a extrema-direita. Porém, a Marine Le Pen, que é a líder da oposição, lança uma campanha política exatamente contra o controle fiscal, contra a redução, contra a ampliação da idade para a aposentadoria, usando o populismo que o povo tem direito ao orçamento, pouco importa os compromissos com os demais países europeus. É uma tensão realmente muito grande, sem perspectiva de resolver ano que vem, por causa das tensões da guerra da Ucrânia e tudo que isso gera de pressão inflacionária no continente. A gente vai seguir acompanhando, professor. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde e até a próxima.